Fala, nação flamenguista! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Sobre o que vamos falar no vídeo de hoje, proposta bem alta por meia do Flamengo. Dificuldades em tentar manter Andrés. E mais, futuro definido da geração 85. Antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho, e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso Mengão. Isso ajuda muito a gente. Marcos Braz admite que Flamengo busca soluções para tentar manter Andrés Pereira. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou que o clube ainda tem interesse em manter o meio-campista Andrés Pereira, que pertence ao Manchester United. Segundo o dirigente, o mais querido procura uma alternativa para ficar com o jogador, embora sua permanência seja difícil. Abre aspas, o Flamengo ainda procura uma alternativa para que o jogador se mantenha aqui. É muito difícil. Mas o Flamengo ainda trabalha para a manutenção desse jogador, fecha aspas. Andrés Pereira tem contrato com até o final desse mês, quando encerra o período de empréstimo com o mais querido. Na negociação que culminou na chegada do jogador ao Mengão, Fly e Manchester United definiram que o valor para a compra do meia seria de 10,5 milhões de euros, cerca de 56,7 milhões de reais na cotação atual. Após uma queda de rendimento e pelo jogador ter ficado marcado pela torcida depois da falha na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras, o Flamengo passou a considerar o valor inviável e chegou até a desistir da contratação em definitivo de Andrés. Entretanto, o Fla voltou a sinalizar um interesse e chegou a oferecer 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, ao Manchester United, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. E aí, nação? O que vocês acham? Jornal turco afirma: Fenerbahçe oferece 16 milhões de reais por William Arão. Após encerrar as negociações por William Carvalho, o Fenerbahçe vai voltar todas as suas atenção para contar com William Arão, do Flamengo, no elenco. O volante rubro-negro faz parte de uma lista de reforços solicitados pelo técnico Jorge Jesus, e o clube turco teria feito uma oferta de cerca de 16 milhões de reais ao Fla. O meio-campista William Carvalho era o plano A do Fenerbahçe, mas o valor de 7 milhões de euros pedido pelo Real Betis fez com que as negociações fossem encerradas. Por isso, o clube turco acelerou os contatos para ter William Arão, e ofereceu cerca de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, pelo jogador. As informações são do jornal Fanatic. O Flamengo, porém, pede cerca de 5 milhões de euros por William Arão. Por isso, caso a negociação não avance, o Fenerbahçe já teria definido inclusive um plano C. Trata-se do ex-rubro-negro Vinícius Souza, cria da base que foi vendido ao Grupo City em 2020. Atualmente o volante está emprestado pelo Lommel ao Mechelen, ambos da Bélgica. E aí, nação? Seria uma boa negociação. Flamengo bate o martelo e define futuro de Diego Alves e Felipe Luiz. O Flamengo tem um dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro, e pensando em se manter forte, o clube bateu o martelo e definiu o futuro dos jogadores que integram a famosa Geração 85. Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz não terão seus respectivos contratos renovados com o mais querido. Os três atletas têm vínculo vigente com o Flamengo somente até o fim deste ano. Com a proximidade do fim do contrato, o Fla definiu que não irá renovar com o goleiro, o meio-campista e o lateral esquerdo. As informações foram divulgadas pelo jornalista Renan Moura, das Rádio Globo e CBN. Do trio, o único que terá um planejamento diferenciado é Felipe Luiz. Isso porque o Flamengo trabalha com a ideia de fazer com que o lateral esquerdo faça parte da comissão técnica permanente do mais querido ao encerrar a carreira. Prestes a completar 37 anos, o atleta ainda não definiu se irá ou não se aposentar ao fim desta temporada. Além dele, Diego Ribas e Diego Alves também não se manifestaram sobre encerrar a carreira no Flamengo no fim do ano. O goleiro, inclusive,
disse em algumas oportunidades que ainda se sente preparado para continuar atuando. Desse modo, não é possível cravar que os jogadores irão parar com o futebol. Fato é que, no momento, Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luís seguem à disposição do Flamengo. E aí, nação? Concordam com as escolhas feitas pela diretoria?